E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante recorrente, a questão dos refugiados. Bom, segundo a Acno, uma agência da ONU de proteção aos refugiados, todo refugiado tem os mesmos direitos de um migrante legal, como por exemplo o direito de ir e vir ou o próprio direito de liberdade de pensamento. Em alguns países, quando há um fluxo muito intenso de refugiados, alguns direitos normais que eles teriam são cortados, como por exemplo de educação para as crianças ou o próprio trabalho para os adultos. Quais poderiam ser os motivos para que o indivíduo possa sair de seu país de origem e migrar para o outro? As principais causas para que indivíduos procurem refúgio de seus países podem ser repressão política, inexistência de liberdade, conflitos étnicos ou também perseguições religiosas por conta de grupos extremistas. E o que esses refugiados poderiam levar como consequência para os países onde eles chegam? A vinda de refugiados para um país pode contribuir não só na distribuição geográfica, como também na miscigenação cultural e étnica do mesmo. Os refugiados também podem servir como mão de obra barata ou mão de obra qualificada, a famosa e chamada fuga de cérebros. Porém, a chegada desses refugiados pode causar alguns problemas, como, por exemplo, o isolamento de alguns grupos raciais minoritários, ou também a concorrência de mão de obra. Entre os países com maior número de pessoas procurando refúgio na União Europeia, o que mais se destaca é a Síria, seguida por países do Oriente Médio, a Eritreia na África e alguns países do leste europeu. Com a atual onda de refugiados em direção à Europa, os cidadãos europeus estão cada vez mais inseguros por conta de atentados terroristas. Em sequência, os cidadãos estão ligando os refugiados a terroristas. A crise dos refugiados também serve como um principal argumento a favor da Brexit, que é a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Segundo os que defendem a saída, fora do bloco europeu, a Inglaterra teria mais controle sobre os imigrantes. A islamofobia, termo utilizado para designar o ódio e repulso a tudo que vem do Islã, surge com o próprio islamismo, pois quando essa religião foi criada, surgiu várias críticas por parte da Igreja Católica, uma instituição que realizava a maior influência no mundo ocidental. Tem aumentado por causa de alguns ataques terroristas de autoria de alguns grupos extremistas ligados a essa religião. Esses ataques têm como objetivo chamar a atenção e causar comoção no mundo inteiro. A etimologia da palavra terrorismo tem origem junto com a Revolução Francesa, na época do governo de Robespierre, que foi marcado pela perseguição e execução de seus opositores. Isso causou um sentimento de medo em toda a população. Daí vem o termo terrorismo. Mas então, quais seriam as políticas e ações brasileiras em relação aos refugiados? O governo brasileiro sempre adotou uma política de portas abertas aos refugiados, ampliando a concessão de vistos à maioria deles. Mas com a chegada de Temer ao poder, os refugiados, principalmente os sírios, foram desfavorecidos com a suspensão de alguns serviços que eles poderiam vir a receber no Brasil. Espero que vocês tenham gostado, sério, deu muito trabalho. E hoje, infelizmente, a gente não tá todo mundo aqui pra poder despedir de vocês. Então, galera, é isso aí, falou, e é tchau, e é nóis! Entre os países com maior número de pessoas procurando refúgio na União Europeia, o que mais se destaca é a Síria. Alguns átomos... Alguns átomos. Tô gravando. Pô, isso que eu ia falar, velho. Ai, xalá, Com a atual onda de refugiados em direção à Europa. 1, 2, 3 e... Vai. E o que isso? Desculpa, eu rotei. Esse vai, tá? Não, vai foder. A etimologia da palavra terrorismo tem origem lá na Revolução Francesa. Vem. Ah, moleque, vai, faz o... Faz assim. Ah, moleque. Termo designado para
É utilizado para designar, não designado para utilizar, porra. Dá like!